Livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 1 em diante. No segundo ano de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para saciar-vos. Bebeis, mas não dá. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, disse o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxesses para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Essa é a palavra do Senhor. Por que estudar esse livro? Primeiro, porque ele é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela tem sido dada como advertência e exemplo para nós, como diz 1 Coríntios 10, 11. Também porque ele foi escrito para o nosso ensino, como diz Romanos 15, 4. Tudo que dantes for escrito, para o nosso ensino foi escrito. E também porque um livro como este é uma ilustração clara, como uma parábola para a época presente, como diz Hebreus 9, 9. Sendo assim, irmãos, o Antigo Testamento, ele ilustra as realidades do Novo Testamento. E o Novo Testamento ilumina e revela o aprendizado que devemos ter com a leitura do Antigo Testamento. Então, se nós ficamos somente com o Antigo Testamento, sem a luz que o Novo nos traz, então nós não passamos de ler histórias, ou poesia, ou qualquer outra coisa. Mas também, se nós nos esquecermos da palavra de Deus do Antigo Testamento, então ficamos sem exemplos, sem figuras, sem material de ensino. Então nós precisamos destes livros, palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E Hebreus diz que ela é viva e eficaz. É dela que nós esperamos. Nós não esperamos em homens, esperamos na palavra de Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós temos sido conduzidos pela corrente do Espírito Santo até aqui, né? Se os irmãos notarem, sem nenhuma combinação, né? Sem nenhuma programação, nós temos falado da igreja como casa de Deus. E falamos várias vezes que a igreja não é um edifício, um prédio, uma instituição religiosa, que não é esse lugar que você veio hoje, não é onde você esquece o seu guarda-chuva no domingo, mas a igreja é composta de pessoas redimidas, que juntas com seus irmãos formam a família de Deus, o corpo de Cristo, um organismo vivo, casa espiritual. E nós vemos nesses empreendimentos do Antigo Testamento, como o tabernáculo, o templo, o primeiro templo, o segundo templo, vemos exemplos claros que têm seu cumprimento em Cristo e na igreja. Então o material do tabernáculo agora é outro. Era tábuas, era pedras. Agora
são homens e mulheres redimidos, que formam uma casa espiritual. Como diz 1 de Pedro 2,4, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como? Pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Amém? Então, irmãos, em terceiro lugar, no Novo Testamento havia um pacto com o povo de Deus. E esse pacto fazia deles participantes da obra da edificação. Hoje também nós somos chamados a edificar a igreja. Todos nós, como o Isa leu semana passada, cada um veja como edifica, porque todos somos cooperadores dessa obra, desse serviço, e daremos conta de tudo que temos feito. Então, aqui no Antigo Testamento nós temos materiais físicos como pedra, madeira, etc. Agora a matéria-prima da casa de Deus somos nós, são pessoas redimidas. Esses materiais primeiro simbolizam Cristo na sua natureza e obra perfeita, como também sua divindade, e depois, em seguida, a Igreja de Cristo. Então, nesses livros, nós temos muito aprendizado. Principalmente nós que queremos restaurar o testemunho de Deus. Porque Esdras, Neemias, juntamente com os profetas Ageu e Zacarias, são chamados os livros da restauração. E que neles nós temos lições preciosas para os que saíram da Babilônia e querem edificar um testemunho para Deus. Se nós estamos buscando obedecer a Deus e sair de um sistema religioso e dar testemunho da fé, conforme os moldes de Deus, esse livro é para nós. Amém? E este livro, além de tudo, nos leva à ordem das coisas que são importantes, das coisas que são primeiras, aquilo que é prioridade. E com essas prioridades nós devemos alinhar o nosso coração. E o que esse livro não fala? Esse livro não prega o evangelho da prosperidade, como muitos têm feito mau uso dele para pegar. Esse livro não vai levar você a fazer algum tipo de barganha com Deus, em que você vai dar alguma coisa para Deus e Deus te devolverá em dobro. Deus não precisa do seu dinheiro. Nesse mesmo livro, no capítulo 2, verso 8, ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Salmo 24, 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. O seu dinheiro é o problema seu. Ele tem sido a maldição, muitas vezes, do seu coração. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o seu coração. Então, para que você seja um bom edificador, você não estará livre das aflições. Amém? O Senhor Jesus disse em João capítulo 15, no mundo tereis aflições. Então, ninguém aqui está fazendo barganha com Deus. Amém? E também esse livro não ensina que Deus vai te mandar para o inferno, caso você não faça aquilo que ele está dizendo. Porque há uma diferença grande entre você ser um filho de Deus e você ser um filho obediente a Deus. Um filho que alinhou os seus propósitos com os propósitos de Deus. O que vai acontecer se você ter alinhado os seus propósitos com os propósitos de Deus? Você vai caminhar rumo à maturidade. Caso contrário, dificilmente você vai conseguir permanecer de pé diante do Senhor. Então, irmãos, olhando um pouco do contexto desse livro, nós sabemos que esse livro foi escrito depois da queda da Babilônia, e na Babilônia o povo judeu ficou 70 anos cativos. E depois que a Babilônia foi derrubada pelo Império Medo-Persa, o imperador Ciro, ele ouviu falar de uma profecia que havia a respeito dele. Talvez algum judeu piedoso chamou ele e disse: sabia que Isaías escreveu a seu respeito? 200 anos antes de você nascer. E essa profecia dizia que esse homem libertaria o povo de Deus. Esse homem conduziria o povo de Deus de volta para a sua terra, e esse homem daria as riquezas que foram roubadas do templo de volta, e daria ordens para que eles edificassem a casa de Deus, edificassem os altares sobre a sua base, edificassem a cidade e voltassem. E é nesse contexto que nós temos. Esse contexto aconteceu entre o ano 539 e 536 antes da era cristã. Nessa época houve 3 levas de cativos que voltaram para Jerusalém. Eles estavam presos na Babilônia e em 3 etapas diferentes eles voltaram para Jerusalém. A primeira leva deles veio com Zorobabel no ano 536. A segunda com Esdras no ano 458 e a terceira com Neemias no ano 444 a.C.
nesta primeira leva, da qual nós estamos ouvindo nesse livro, tem 50 mil pessoas voltando para Jerusalém. E grande parte dessa leva de pessoas eram homens piedosos e homens da classe sacerdotal. Eles vieram com um propósito claro de edificar a casa de Deus. Esse era o propósito. Mas, irmãos, logo eles chegaram, eles sofreram grande oposição. Isso você vai ler lá no livro de Esdras, do capítulo 1 ao 4. Não é? Quando eles chegaram na terra, os samaritanos que ali viviam, que era um povo misturado, tanto de etnia como religiosamente, porque eles faziam parte das 10 tribos que haviam sido levadas no ano 722 anteriormente, e a política daquele rei que havia levado eles muitos anos antes era pegar estranhos de outros lugares, levar para habitar nos lugares que eles tinham conquistado e fazer com que eles se misturassem com o povo, para que o povo já não tivesse mais autenticidade de cidadania, de religião, mas fosse sincrético. E quando esses homens voltam para edificar a casa de Deus, os moradores desse lugar agora são esses, que se misturaram com os povos gentios, que não adoram mais só a Deus de Israel, mas adoram qualquer Deus, ofertam para Deus e para deuses pagãos. E o que aconteceu, irmãos? Eles começaram a sofrer oposição desses inimigos. E esses inimigos começaram a tramar contra os judeus, que vieram para voltar a edificar a casa de Deus. Primeiro, qual que era a estratégia deles? Edificar juntos, misturar. Misturar as coisas que não eram de Deus, que não eram ordem de Deus, com as coisas de Deus. E Zorobabel, Josué e o restante do povo diz: vocês não têm parte nessa obra. Vocês não vão edificar conosco, vocês não fazem parte disso. Então, sendo rejeitados, eles começaram a tramar contra os judeus. Primeiro, desanimando o povo. Depois, inquietando o povo. Depois, pagando pessoas, subornando pessoas, para frustrarem o plano do povo todos os dias, diz o texto. Todos os dias. E depois nós vamos ver quanto tempo foi isso. 16 anos, todos os dias. Né? E essas pessoas que eram pagas pelos samaritanos estavam trabalhando para desanimar o povo. A obra de vocês não vai dar certo. Imagina, olha o tamanho do empreendimento que vocês querem fazer sem recurso nenhum. Vocês acham que isso vai ser abençoado por Deus? Vocês não lembram de como era antes? Veja como é pequeno agora. E Zacarias diz: não menospreze o dia dos pequenos começos, ou das pequenas coisas. Por isso que Zacarias fala essa frase. Então, além de tudo isso, eles escreveram cartas para o rei Artaxerxes contra os judeus. Disseram: rei, esse povo que está nessa terra, eles muitas vezes já se levantaram contra os outros impérios, muitas vezes foram rebeldes, e não será diferente dessa vez. O senhor pode procurar nos seus livros. E o rei consultou os seus livros, e esse rei, depois de Ciro, escreveu um edito proibindo os judeus de edificarem. E qual é o resultado disso tudo, irmãos? Eles deixaram a edificação da casa de Deus por 16 anos. Neste tempo, cada um começou a se ocupar com a sua própria casa. E pensavam que ainda não havia o tempo de edificar a casa de Deus. Então aqui nós temos algumas perguntas práticas iniciais para você e para mim. Quais foram os inimigos que nos impediram de continuar a edificação da casa de Deus? Quem ou o que foi que nos desanimou? Foi a tentativa de alguém implementar misturas em meio à verdade? Foi as circunstâncias que fizeram nos parar? Foram conselhos vindos dos inimigos de Deus? Foi a carne? Foi o mundo? Foi o diabo? Foram falsas acusações levantadas contra nós? Ou foi uma ideia bela como: eu preciso cuidar da minha família? E, irmãos, mais uma pergunta para nós: quanto tempo nós temos parado no que concerne a obra da edificação da casa de Deus? É uma pergunta importante para você e para mim. Quanto tempo nós temos paralisado no que concerne a trabalhar para a edificação da casa de Deus? Quanto tempo nós estamos ocupados com outras coisas?
Nesse contexto, Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu, profeta de Deus, que quebra o silêncio da voz profética, né? Depois de um tempo, o nome dele significa festa, festivo, ou dia de festa. Talvez esse homem nasceu provavelmente num dia de festa do povo judeu, por isso recebeu esse nome, né? Provavelmente era um homem com mais de 80 anos. Segundo o capítulo 2, provavelmente esse homem tenha visto as glórias do primeiro templo. Ele é o profeta velho, Zacarias o profeta jovem, né? Tinha visto as glórias do templo de Salomão, e ele profetiza num período curto, do 6º mês ao 9º mês. Dá 4 mensagens para o povo. Uma direcionada aos líderes, juntamente com o povo, de exortação. A segunda, de ânimo, de consolo e de incentivo ao povo. A terceira, chamando o povo à purificação. E a quarta, diretamente ao governador de Judá, chamado Zorobabel, que é uma figura de Cristo, né, e das glórias que haviam de vir. Então, há uma quebra do silêncio da voz profética naquele dia de festa. E qual é a mensagem desse livro? A mensagem desse livro é, irmãos, a edificação da casa de Deus com vistas à glória vindoura. Porque ali você tem um tipo daquilo que se completaria em Cristo, né? Como diz 2 Coríntios capítulo 1, em Cristo nós temos o sim e o amém de Deus no que concerne a todas as suas promessas. E ele diz que aquele templo, aquele santuário, seria destruído e depois de 3 dias seria reedificado. João capítulo 2, versos finais. E o texto diz que ele dizia a respeito do santuário do seu corpo. Que primeiro concerne a ele mesmo como casa de Deus, né? E isso, como nós sabemos, Gênesis 32, na visão de Jacó, ele diz que viu que aquele lugar era a casa de Deus e via anjos subindo e descendo sobre aquele lugar. E depois, quando Natanael se encontrou com Jesus e disse, tu és o Cristo, tu és aquele que havia de vir. E Jesus disse para Natanael, maior obra do que essas verás. Verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A casa de Deus que tabernaculou entre os homens em realidade naquele dia. E a casa de Deus que somos nós, a igreja, juntos, edificando-nos juntos no temor do Senhor. Então é muito importante esse livro e diz respeito a todos nós. Entrando no texto, primeiro versículo, no 2º ano do rei Dario, esse Dario é Dario o Grande, não é Dario de Daniel capítulo 7, mas é Dario que vem depois de Artaxerxes, rei da Babilônia, rei da Pérsia, melhor dizendo. No 6º mês, no primeiro dia do mês, esse mês é o mês da lua nova, é um dia festivo, o povo de Deus se reunia para adorar a Deus e ofertar a Deus, né? Então, na reunião do povo, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, e a governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Zorobabel era o homem descendente de Davi. Ele tinha o direito legítimo ao trono em Judá. E Josué, descendente de Arão, o sumo sacerdote, e da linhagem sacerdotal, então, por direito, sumo sacerdote. E a palavra vem aos líderes do povo. E é interessante isso para nós, os irmãos, nós que servimos, que somos mais velhos, não é, irmãos? Nós que temos responsabilidade maior por causa que amadurecemos um pouco mais diante de Deus. Nós temos que estar atentos à voz de Deus, para cooperar com o povo de Deus e ajudar o povo de Deus a servi-lo, ajudar o povo de Deus a edificar. Eles tinham que examinar a responsabilidade deles na casa de Deus. Amém? E Deus começa a repreendê-los. E além disso, nós temos também, em segundo lugar, segundo esse primeiro versículo, aqueles que falam. É isso que nós lemos em Ageu. Veio a palavra de quem, irmãos? Do Senhor, por intermédio do profeta Ageu. Aqueles que falam, falem da parte de Deus e não das suas próprias ideias. Aqueles que pregam, preguem a palavra, não as suas ideias sobre ela,
Como diz 4 de Pedro, capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 4, 11, diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, ou de acordo com a revelação descrita na palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Nós servimos na força de Deus, falamos a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Tudo o que falamos ou fazemos seja conforme o que recebemos de Deus. Que coisa inútil, irmão, falarmos nossas próprias opiniões. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem é o Senhor dos exércitos nesse livro, irmãos? Por que ele recebe inúmeras vezes o título de Senhor dos exércitos nesse livro? É porque ele é o Senhor das hostes celestiais, o Senhor que governa sobre os céus e a terra. A ele pertence o governo, o domínio, tudo é por ele, para ele, por meio dele. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais. Então esse Senhor, segundo o que nós lemos esse livro, se os irmãos leram esse livro, perceberam, ele governa sobre o seu tempo. Ele tem o seu tempo, tem o domínio sobre toda a história. Ele governa sobre as colheitas, ele governa sobre o prazer humano, ele governa sobre todos os recursos, ele governa sobre a expectativa humana, ora provendo, ora frustrando você e eu. Ele que governa sobre os céus e a terra, dando chuvas, dando seca, abençoando e amaldiçoando as colheitas, o cereal, o vinho. Ele governa sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Ele diz lá depois no capítulo 2 assim: eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. Ele deixa claro que foi ele que fez, porque ele é o Senhor dos exércitos. E não somente isso, ele é o Senhor todo-poderoso para cumprir as suas promessas, segundo esse livro. Ele é o Senhor dos exércitos celestiais, ele abala reinos, nações, ele destrói carros, cavalos, seus cavaleiros, faz com que um seja apanhado pela espada do outro. Ele é o Deus todo-poderoso, que tem todos os tesouros das nações sob o seu domínio, e dá a quem quer, e retira de quem quer. E como diz Daniel, capítulo 2, verso 20, ele estabelece reis, destrona reis, ele que dá sabedoria ao sábio, dá entendimento ao entendido. Esse é o Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. Dele é a prata, dele é o ouro. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Toda a terra é sua. Salmo capítulo 24, verso 1. Ele governa sobre a sua paz. Fora dele, não há paz. Ele traz a paz ou traz a angústia. Amém, irmãos? Este é o Senhor dos exércitos apresentado nesse livro. E o que isso nos chama a atenção? A nossa necessidade urgente de conhecer a Cristo. A nossa necessidade urgente de conhecer o Senhor. Como diz Daniel capítulo 11, verso 32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Nos dias do fim, diz o profeta Daniel, enquanto haverá muita angústia, o povo que conhece o seu Deus será tornado forte e fará proezas. E os irmãos conhecem, muitos aqui já viram aqueles livros chamados As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, que era um irmão, não é? E num desses episódios da série, aquele Príncipe Cáspia, há um encontro entre Lúcia e Aslan, a menina agora mais velha. Né? Ela encontra o leão e diz assim para ele: Aslan, como você cresceu? E o leão então responde à jovem: Lúcia, à medida que você cresce, eu cresço também.
Não é por coincidência que Lewis está fazendo isso, irmãos. Porque o leão ali é uma figura de Cristo. Não é? E o que o leão está dizendo para ela? O leão está dizendo, quanto mais você cresce, mais eu cresço. A verdade é que quanto mais nós crescemos em Cristo, mais o nosso Cristo é grande. Maior é o nosso Cristo. Nós crescemos em Cristo, Cristo é grande para nós. Então ela vê o leão muito grande naquele episódio, não vê? Mas quem cresceu foi ela. E à medida que ela cresce nele, ele se torna maior para ela. Então nós temos que ser um povo que conhece o seu Deus. Esse povo é forte. Para esse povo, Deus é grande. Para esse povo, Deus é todo-poderoso. Então o seu Deus pode ser um ratinho de laboratório, né? Que você tenta controlar com algum tipo de experimento. Mas à medida que você cresce no conhecimento relacional com Deus, então o seu Deus se torna grande. E o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Esse Deus era pequeno antes de você conhecê-lo mais, foi você que cresceu. E à medida que você cresceu, ele cresceu para você. Amém? Seguindo adiante, então, ainda no verso 2, nós temos o problema do tempo. Ainda não veio o tempo. Primeiro, note essa expressão, irmão. Este povo diz. O que significa isso? A situação era tão séria do povo que Deus não associava mais seu nome com o dele. É como em Oséias, anos antes, a degradação era tão grande que Deus chamou o nome de uma pessoa lá de vós não sois meu povo, diz o Senhor. É como ele está fazendo aqui. Esse povo diz. Ele dissocia o nome dele com eles. Que triste, né, irmãos? Nós chegarmos numa condição tão deplorável em que Deus tem que dizer para nós, vocês estão inventando o que vocês quiserem, não tem nada a ver comigo o que vocês estão fazendo. Vocês dizem assim. E eu não vos aprovo em nada do que vocês estão fazendo. Então, nós temos a questão do tempo. Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Agora eu gostaria que nós pensássemos o seguinte, irmãos. Se você tivesse toda a riqueza do mundo, e você estivesse morrendo hoje, você daria tudo que você tem por mais alguns minutos de vida. Tudo. Tudo que você tem no banco, tudo que você teria, todos os seus, tudo. Se você tem bens, imóveis, tudo, todo o dinheiro guardado, tudo, se você tem ouro em algum lugar, você daria tudo por alguns minutos a mais de vida. Não daria? Jonathan Edwards que dizia que nós devíamos andar nessa terra à luz do último dia. Ou seja, como se fosse o último dia. Né? Esse é o último dia. Pode ser que amanhã Deus requeira sua alma. Tolo. Você ajuntou em celeiros. Tolo. Você fez celeiros maiores. Tolo. Hoje te pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem ficará? Essa é a resposta que Jesus deu em Lucas capítulo 12. E essa é a resposta dele para nós. Como nós temos vivido? Será que nós temos clareza do tempo, irmãos? Será que nós estamos enganados como esse povo? Né? Este povo, como nós vimos, já havia perdido-se do propósito de Deus. Havia 16 anos. Haviam desperdiçado a sua vida por 16 anos. Quanto tempo você já desperdiçou a sua vida, irmão? Quanto tempo eu já desperdicei a minha vida? Será que foi só 16? Um pouco mais? Como é que está a nossa vida? E veja, nós sempre sabemos o que fazer. Esse povo sabia, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles sabiam que a casa do Senhor devia ser edificada, irmãos? Sabiam. Qual era o problema deles? Não era o tempo. Eles sabiam que eles tinham vindo da Babilônia para edificar a casa de Deus, sabiam, só que não era ainda o tempo. Eles sabiam que devia ser feito, como nós também sabemos o que devemos fazer, não é? Eles sabiam que deviam edificar, assim como nós, você e eu. Você sabe que você deve trabalhar na casa de Deus? Quem sabe diz amém aí? Quem foi abençoado por isso, diga amém. Não é? Porém, eles se perderam em 16 anos. Quantos anos você e eu já perdemos, irmãos?
Você já se perguntou sobre isso? Tiago 4,17 diz assim, você sabe? Você sabe? Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Essa é a palavra de Deus. Por isso Deus era contra eles. Por isso Deus desassociava o nome dele do nome deles. Né? E o que acontece? Nós somos especialistas em dar desculpas. É esse o fato do povo. Especialistas em desculpas. Nós somos especialistas em tirar o nosso corpo fora. Enquanto Romanos 12 diz que nós devemos apresentar os nossos corpos, ou seja, não é só você, não é a sua devoção pessoal, é com a igreja. Porque são muitos corpos, um único sacrifício. Então nós temos feito ser verdade em nós aquela expressão, ele está tirando o corpo fora. Nós somos especialistas nisso. E para tirar o corpo fora, nós somos habilidosos em dar desculpas. Desculpas esfarrapadas. Nós estamos dando desculpas esfarrapadas para não estarmos inseridos na comunhão do corpo de Cristo. Nós estamos dando desculpas esfarrapadas para não pormos os ombros, juntamente com os nossos irmãos, no trabalho da casa de Deus. Nós estamos fazendo assim como eles estavam fazendo. Então, devemos estar cientes disso, irmãos. Deus nos chama à exortação. Você jovem, você diz assim, eu tenho que construir o meu futuro, irmão. O irmão entende, né? Por isso que eu não vou poder trabalhar para a casa do Senhor. E a casa do Senhor, eu repito milhares de vezes, não é isso aqui. Né? Como a gente vai ver. E depois, quando você fica mais velho, você diz assim, tenho que cooperar com a minha família, irmão. Preciso cooperar com a minha família e garantir o meu futuro. Garantir o futuro dos meus filhos. O irmão não acha que deve ser assim. E quando nós somos velhos, então nós dizemos, irmão, as minhas forças já se foram. O meu vigor já se foi. Eu preciso agora cuidar da minha saúde. Né? E a casa de Deus permanece em ruínas. Então, um dos comentaristas bíblicos, chamado Wiersbe, ele diz que há uma frase de Benjamin Franklin que diz assim, jamais conheci um homem que fosse bom em inventar desculpas e que também fosse bom em qualquer outra coisa. Essa, muitas vezes, irmãos, é a nossa realidade. Então, nós precisamos conhecer o tempo de Deus. Será que não chegou ainda o tempo? Jesus conhecia o seu tempo e o seu propósito. A Bíblia diz que ele mostrava no seu rosto uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e dar a sua vida. Ou seja, quem olhava para o rosto de Jesus, olhava para ele e via esse homem, ele sabe para que veio e para onde está indo. Ele sabia exatamente qual era o propósito da sua vida. Você e eu, irmão, sabe qual é o propósito da nossa vida? Qual é o fim principal da nossa vida? Qual é o objetivo da nossa vida? Ou nós estamos longe da casa de Deus, orando lá em casa e dizendo assim, Senhor, o que você quer que eu faça na sua obra? E o Senhor já respondeu na sua palavra, daí ele fica em silêncio para nós. E aí nós não sabemos o que fazer. E daí nós oramos uma semana depois, Senhor, eu queria tanto fazer alguma coisa para Ti. Será que não é mandar dinheiro para um missionário? Coisa? E o Senhor diz, vai para casa, vai para o trabalho, vai para a edificação, põe o teu ombro, se oferece, então aí tu vai saber o que fazer. Caso contrário, nós vamos ficar desperdiçando o nosso tempo. Eclesiastes 8,5 diz assim, o sábio sabe o tempo e o modo de todas as coisas. Devemos conhecer para o que existimos, qual o nosso papel na edificação da casa de Deus. E algumas desculpas deles, irmãos, que talvez nós teríamos outras, mas quais? Por que eles pararam a edificação da casa de Deus? Bom, é possível que eles entendessem errado a palavra de Deus. Porque quando nós queremos dar desculpas, nós até mesmo distorcemos o nosso entendimento da palavra de Deus. Nós não queremos aceitar a exortação de Deus, então nós encontramos artifícios, até mesmo na palavra, se você conhece, para se auto-enganar, se auto-iludir. Então você começa a entender a palavra. Não, irmão, veja bem, irmão, eu entendo de outro jeito. Como eles estavam pensando, bom, será que já deu 70 anos mesmo? Que Jeremias profetizou? Será que não falta um pouco?
Bom, deixa eu olhar direito aqui. Talvez se confundiam com os anos. Talvez estavam interpretando mal a palavra de Deus. Ou talvez, além disso, podiam estar interpretando mal as circunstâncias. Né? Você está debaixo do fogo do inimigo. Você está no meio de um lugar em que todos querem o seu mal. É como se você estivesse morando com a sua família no meio de uma favela, com bastante bandidos, traficantes, pessoas que estão tramando contra você de noite. Daí você olha assim, não veio o tempo de edificar a casa de Deus. Né? Não veio o tempo. Por que não veio o tempo? Porque as circunstâncias não cooperam para isso. Né? Se eu tivesse isso e mais isso, então era o tempo, agora era o tempo. Mas me falta. Né? Deus não está lidando com dinheiro. Dele é a prata, dele é o ouro. Falta-nos colocar-nos ao trabalho. Falta-nos levantarmos as mãos e colocar-nos ao trabalho. Então você pode dizer assim, não, irmão, com essa oposição toda, não pode ser a vontade de Deus, é outra hora, agora não. E Deus disse, essa é a hora, é agora a hora. Por isso fala muito conosco, irmãos. Isso mostra como as nossas desculpas são esfarrapadas. Então, irmão, o diabo está se levantando, então significa que Deus, né, ele está me segurando aqui. Meu pai dizia muitos anos, antes assim para minha mãe, ele dizia, mãe, eu estou preocupado. Por quê? Ele dizia, porque nada de ruim está acontecendo. Será que eu estou agradando a Deus? Porque quando nós estamos agradando a Deus, haverá oposição. Nós estaremos edificando com uma mão e com a outra nós estaremos levantando a espada para nos defender dos inimigos. Então haverá edificação e haverá guerra. Mas você lê errado as circunstâncias, né? O que deve ser feito então, irmãos? A casa de Deus, essa é a mensagem para nós, deve ser edificada. Livrem-se das suas desculpas. É isso que Deus está falando conosco. E nós vemos quem nos direciona a essa questão? A palavra de Deus. Por isso a ênfase do verso 3. Já havia falado no verso 2, ele repete no verso 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Quem nos conduzirá à edificação da casa? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento de Deus para alinhar os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Como diz em Hebreus 3, 7 e 8. Assim, pois, e por isso que eu gostaria, a minha oração, Senhor, irmãos, é que verdadeiramente a cadeira que você está sentado aí seja uma cadeira elétrica. Para o Senhor dar em cada um de nós um choque. O Senhor possa passar com um trator por cima de nós. Um choque de irrealidade. Quando você desperta e vê como você perdeu o seu tempo, como você dispensou os seus recursos, como você tem lidado com coisas que são como correr atrás do vento. Não é? Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, diz o Espírito Santo. Se hoje, diz o texto, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Amém? E nós seguimos, então, do verso 4 ao verso 6, que eu acredito que é os versos que nós vamos conseguir cobrir hoje, pelo nosso horário, para não despender muito tempo. E do verso 4 ao verso 6, nós temos a palavra de exortação conduzindo à reflexão. De 3 maneiras diferentes. Por meio de perguntas, e eu acho que talvez nós vamos ficar por aqui hoje, levando você a considerar o seu passado, e também trazendo a realidade das coisas para você e para mim. Não é? O que está acontecendo na nossa vida? Quem pôs a mão nela? Quem está fazendo as coisas acontecerem na nossa vida? Será que é o diabo? Então, em primeiro lugar, Deus nos ensina por meio de perguntas. Esse é o método de Deus. Deus é o melhor pedagogo que tem. Por isso ele diz, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Essa é a pedagogia divina.
que nos leva à reflexão, irmãos, por meio de perguntas e indagações. Talvez por isso que na história da igreja há muitos catecismos, né, elaborados por meio de perguntas e respostas. Quem é Deus? Deus é Espírito, eterno, infinito, santo, justo. E assim, por meio de perguntas, até mesmo os novos cristãos e as crianças são ensinadas. Jesus usou esse método. Os irmãos lembram de Marcos capítulo 8, verso 15 a 21, depois que ele tem um diálogo com os fariseus que pedem um sinal do céu, ele diz que para vocês, geração perversa e corrupta, não haverá sinal nenhum. E Jesus volta para os discípulos e diz, acautelai-vos, e quando você junta os sinóticos, você tem acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e do fermento de Herodes. E os discípulos pensaram que ele estava falando do fermento de pães, porque eles não tinham levado pão. Mesmo Jesus tendo multiplicado 5 pães para 5.000, e depois 7 pães para 4.000, eles ainda estavam pensando em coisas naturais. E o que Jesus faz com eles? Jesus começa a fazer um monte de pergunta para eles. Não considerastes? Nem compreendestes? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrai de quando parti os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos recolhestes? Daí eles fazem igual a escolinha. Eles dizem, tantos. E quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos recolheste? Tantos. E Jesus continua, não compreendeis ainda? Esse é o método de Deus. Amém? Muitas vezes, Deus te leva a refletir por meio de perguntas. Acaso, irmão, é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas? Essa é a pergunta de Deus. O que você acha, irmão? E aqui nós entramos então no cuidado com as nossas próprias casas. O que são casas apaineladas? São casas cobertas e revestidas de madeira, casas luxuosas, porque era madeira boa, né? Painéis de madeira nas paredes e nos tetos. O que seria isso hoje na sua casa e na minha casa? É aquela reforma nova? É o quê, irmão? Aquele móvel novo, né? Que estava precisando tanto daquele anel mais novo para minha mulher. Ela merece, irmão. Tá? O que é para você hoje isso? Deus pergunta, é tempo para a casa de vocês e não é tempo para a minha? É a pergunta de Deus para nós, irmãos. E de todas as nossas desculpas, a deles era melhor. Né? Porque a nossa mente é tão sagaz para criar desculpas que nós vamos sempre selecionar a melhor de todas para dar para Deus. E qual era a melhor que eles inventaram? O cuidado com suas famílias. O cuidado com seus filhos, o cuidado com sua casa, não é assim? Agora eu fico pensando, irmão, se fosse eu e você naquele lugar, cercado por inimigos físicos, Irmão, não é tempo de botar uma cerca elétrica? De levantar o muro da minha casa? Não é? Inimigos físicos. Irmão, será que eu não estou enganado aqui naquilo que Deus está dizendo para nós hoje? Não, irmão, veja bem, a Escritura não é bem assim, irmão. Eu penso de outro jeito. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito, irmão. É uma graça de Deus. Eu estou tranquilo. Quando Deus me disser o que fazer, eu faço. Deus já disse. Você que está fazendo da sua vida o centro e cheio de desculpas sobre isso, né? Mas imagine você lá. Então, você está cheio de desculpas muito justas. Ô, irmão, o irmão não acha que eu tenho que dar uma boa educação para os meus filhos? O irmão sabe quanto custa uma escola particular? O irmão sabe que onde eu moro não é fácil, não dá nem para sair de casa, irmão. Eu tenho que cuidar. E a criação dos meus filhos. E o que eu vou fazer com a minha esposa, irmão? O Senhor me deu um ministério para cuidar da minha esposa. É verdade. Não tem nada de errado nisso. Então surgem as seguintes perguntas.
Cuidando da minha família, não estou cuidando da igreja? Resposta: não. Não está. Outra pergunta: mas a minha família não é uma igreja? Não, não é. A sua família só será uma igreja se as únicas pessoas numa cidade que forem crentes seja a sua família. Caso contrário, a sua família não é a igreja. Continuando. Não é certo cuidar da família, irmão. Essa é para pegar a gente pelo pé, né? A gente vai exortar o irmão, precisa se envolver com as coisas do Senhor, irmão. Precisa trabalhar para o Senhor. Precisa ganhar almas para Cristo. Nós vamos ver lá na frente. Precisa edificar aqueles que estão juntos, unidos. Precisa cooperar na casa de Deus. Funcionar. Colocar o ombro para o trabalho. Aí, irmão, eu sei de tudo isso, porque é assim que eles estão dizendo. Eu sei que tem que edificar a casa. Só ainda não é o tempo, irmão. E nós seguimos com as nossas desculpas, abandonando a casa de Deus. Eles mostravam a falta do amor por Deus. Por quê, irmãos? Porque havia invertido a ordem das prioridades. Como assim? A casa de Deus simbolizava, e simboliza hoje ainda, a presença de Deus. Deixar de cuidar da casa de Deus e deixar a casa de Deus sem edificação é revelar que você não se importa com Deus, que você não tem apreço por Deus, e o seu prazer não está em Deus. Porque se estivesse em Deus, você estava ocupado com a casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, lá em 1 João capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E na mesma epístola de João, capítulo 3, verso 15 e 16, ele diz, nisso conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, diz João, se alguém possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, de fato e de verdade, e nisto conheceremos que somos da verdade. Está vendo, irmão, onde se confirma a nossa vocação e eleição? Na prática do trabalho ao Senhor. A casa de Deus simboliza a presença de Deus. Deixar de edificar a casa de Deus é revelar que você não se importa com a presença de Deus. Então perguntamos, irmão, não devo cuidar da minha família, então? Você está dizendo que eu devo abandonar a minha família e cuidar das coisas da igreja? Né? Não é isso, irmão, que o ativismo religioso prega para tirar as pessoas da sua casa e fazer com que elas dê todo o seu sangue nos lugares onde está sendo pregado que você tem que abandonar pai e mãe, senão não é digno de mim, então você tem que deixar todo mundo em casa e cuidar das coisas da igreja. Não é exatamente isso que o irmão está falando, não. Uma responsabilidade sua não te exime da outra. Só aumentou o número das suas responsabilidades. Amém? Isso é má interpretação de texto. O texto coloca a ordem de prioridades que você deve ter. E qual ela é? Primeiro Deus. Depois a minha família. Não. Primeiro Deus. Depois a casa de Deus. Depois a sua família. Mas não é assim, irmão. Primeiro Deus. Depois a casa de Deus e que se lasque a minha família. Não é isso. É primeiro Deus. Depois a casa de Deus, depois a sua família inserida no propósito eterno de Deus. E tem um detalhe, bem importante, só assim que vai dar certo. Se tiver trocado, vai dar errado. Se tiver trocado, vai dar errado. É essa a mensagem de Ageu. Coloquem em ordem as prioridades. Se tiver errado, nós vamos ter problema. Então a frase, cuide das coisas de Deus que Ele cuida das suas, é genuína, ainda que muito mal interpretada hoje. Né? Mateus 6,33. Os irmãos conhecem de cor, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E as demais coisas
estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus disse quando estava repreendendo os fariseus, no capítulo 23 de Mateus, verso 17, verso 19, verso 23, verso 29? Devias fazer primeiro. O templo é mais importante do que o ouro. O templo é mais importante. O que Jesus está dizendo? Que existe uma coisa que vem primeiro, depois uma coisa que vem em segundo lugar, depois uma coisa que vem em terceiro. Existe uma ordem das coisas. Existem as coisas prioritárias. A ordem está trocada na sua vida, irmão, na minha vida. Que terrível será se é isso. Então a pergunta é, o que vem primeiro? A sua casa ou a casa do seu irmão ou a sua? A minha, é claro. Farinha pouca, primeiro meu pirão. Não é assim que o mundo diz? É assim que o mundo diz, verdade, irmão. Por isso que Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. O que é mais importante? Pergunta Deus. A sua casa ou a dele? O que você acha, irmão? Essa é a reflexão que Deus nos leva hoje. O que é mais importante? A sua casa, Jaime, ou a dele? O que você acha, irmão? Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa, ou esta casa, que é a minha casa, permanece em ruínas? Paulo, referindo-se ao filho na fé, Timóteo, e recomendando ele com grande vigor aos filipenses, diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Essa é a recomendação de Paulo sobre Timóteo. Sabe Timóteo? Eu não conheço outro igual a ele. Ele sempre se ocupa com o bem-estar dos irmãos e deixa sua vida em segundo plano. É por isso que eu me apresso em mandá-lo. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível. E ele continua dizendo, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Mas, irmãos, há uma outra classe de pessoas que Paulo se refere quando escreve a igreja de Filipos. Uns outros demais que ele diz, no próximo verso. Eu citei o verso 20 de Filipenses capítulo 2, tem uma outra classe no verso 21, que diz assim, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Esta é uma definição de Ageu. Ageu todo é um comentário desse versículo. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Essa é uma definição clara do povo da época de Ageu e talvez da minha e da sua vida hoje. Uma definição muito clara. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E sobre esses mesmos homens, ele diz assim no capítulo 3, verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que é vergonhoso. Então, será que o nosso Deus é o nosso ventre, irmãos? Devemos considerar essas coisas. Será que desejamos verdadeiramente ser contados entre esses homens que Paulo está citando aqui, que buscam os seus próprios interesses, não os que são de Cristo? Ou nós queremos ser contados com estes que ele diz no capítulo 2, verso 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se nós temos a mente de Cristo nunca buscou os seus próprios interesses. E o que Deus requer de nós, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de Cristo. E o que acontece quando nós nos tornamos dessa maneira, irmãos? Existe um egoísmo proveniente desse falso cuidado com as nossas próprias coisas, que nos leva para um problema gravíssimo, que eu gostaria de levantar com os irmãos hoje. A falta de empatia, a antipatia, a apatia.
quando nós nos tornamos insensíveis para com os semelhantes. E veja o que Deus fez por nós, irmãos. Os irmãos lembram do capítulo 10 de Marcos, depois que Jesus tem um diálogo com o jovem rico, e ele diz que dificilmente entrará no céu alguém que possua riquezas. Aí assombra todos os apóstolos e ele diz: o que é impossível para vocês, não é impossível para Deus. E Pedro já vai advogar em causa própria, dizendo para ele: e nós? Mestre, nós estamos 3 anos e meio te servindo desde a Galileia. Não vai sobrar nada para nós? E nós que deixamos tudo e te seguimos? E Jesus diz para ele: não há quem tenha deixado pais, mães, casas, campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba na presente era, veja que prosperidade, 100 vezes mais, em pais, mães, irmãos, casas, campos, com perseguições e no porvir a vida eterna. O que Jesus estava falando, irmãos? Estava falando que você só tinha uma casa, e você era um solitário. Agora você entrou na família de Deus. Você só tinha um pai, agora você tem centenas. Só tinha uma mãe, tem centenas delas. Só tinha alguns poucos irmãos, ou talvez você é filho único, agora você tem centenas deles. Só tinha uma casa, agora você tem centenas de casas, centenas de campos, centenas de lugares onde você ir e repousar. Então, irmãos, nós devemos fazer esta oração: Senhor, muda este paradigma na minha mente. Não para que eu abandone a minha família, Senhor, que é minha responsabilidade, mas para que a minha família seja inserida no teu propósito eterno. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Irmãos, algumas perguntas para você, para mim. Para que serve a sua voz? Para que serve a sua voz? Se não para pregar o Evangelho e edificar os irmãos. Se ela não serve para isso, ela não serve para mais nada. Para que serve a sua casa, se não seja para hospedar alguém? Se ela não serve para isso, ela não serve para nada. Para que serve, irmão, a tua vida, se ela não serve para servir o teu próximo? Ela não serve para absolutamente nada. Amém? Para que serve os teus recursos, se não seja para cooperar com o reino de Deus? Se eles não servem para isso, eles não servem para absolutamente nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E encerrando, as consequências da apatia. Se nós começarmos a nos ocupar com os outros e a edificação, cuidando dos irmãos, se nós não fizermos isso, melhor dizendo, nós vamos ver muitos se perderem. Muitos se perderem. Muitos esfriarem. Muitos abandonarem. É nossa responsabilidade. Amém? Então, irmãos, somos chamados. Eu estava dando um exemplo, estava pensando sobre isso. Quando você entra numa loja de departamentos, como a Havan, lojas americanas, aí todos os cooperadores daquela loja têm uma camisa assim, com a logo, né? E escrito o que nela? No que eu posso ajudar? Eles estão uniformizados e com esses escritos na camisa. Na casa de Deus, nós devíamos estar assim, ansiosos por isso, nos dispondo a Deus, e nos dispondo e submetendo uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Nós devíamos estar assim. Em que eu posso ajudar você, irmão? É uma pergunta sincera. O que eu puder ajudar você, eu gostaria de saber. Em que nós podemos nos servir? Pergunte para o irmão. Seria uma pergunta boa para você fazer igual aqueles pastores que ficam, não tem o que falar, né? Daí tem que ficar repetindo muitas vezes a mesma coisa.
Então daí tem que dizer assim, fale para o irmão que está no seu lado. Porque daí diminui a metade do discurso. Se ele tem 1 hora para falar, ele fica meia hora fazendo os outros repetir, ele já cumpriu o objetivo dele. Mas se fosse para você perguntar para o seu irmão aí no lado, em que eu posso te servir, irmão? Como eu posso cooperar com a tua vida? O que eu devo fazer para viabilizar o teu caminho diante do Senhor? Nós devíamos chegar para um irmão e perguntar assim, Lucas, você está precisando de alguma coisa, irmão? Como é que eu posso te servir, irmão? Não é? Nós devíamos perguntar para o irmão, como é que eu posso te ajudar, irmão? Você tem conseguido orar? Meu irmão, você tem conseguido ler a Bíblia? Você tem conseguido meditar na Bíblia? Tem tido um tempo para isso? Você tem conseguido testemunhar do Senhor Jesus? Colocar a sua vida à disposição do Senhor Jesus para que a casa dele seja edificada? O que eu posso cooperar para viabilizar isso na tua vida? Como eu posso te ajudar? Né? Então, irmãos, concluindo, todos os nossos planos são secundários. Essa é a mensagem de Ageu. Todos eles devem ser colocados em subserviência ao plano de Deus. Senão, não servem para absolutamente nada. Sabe? Irmão, tinha um plano de fazer isso aqui. E tem gente que é bem habilidosa em criar coisas, né? Mas isso aqui... Mas para que é isso? É para que o reino de Deus avance? É para que o reino de Deus avance? Para que Deus receba para si os frutos disso? Ou é para você mesmo? Ou é para aquela velha desculpa esfarrapada de cuidar da sua família? Então, o nosso objetivo, irmãos, deve ser cumprir os propósitos de Deus. Você é um advogado? Aquilo que você faz deveria cooperar para que o propósito de Deus se cumprisse. Você é um vendedor, a mesma coisa. Você é uma professora, a mesma coisa. Né? Chegou um aluno para perto de você, é a mesma coisa. Aquilo que você tem, aquilo que você é, os seus recursos, né? Então, irmãos, nós devemos cooperar com isso. Amém? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E na semana que vem, então, a gente passa adiante, para não ficar longo para os irmãos. Porque ainda nós precisamos ver que Deus vai nos levar a considerar o nosso passado. Aonde os nossos caminhos nos levaram. E também vai mostrar a realidade das coisas para nós. Deus pôs a mão. Por isso tem escassez. Ele pôs a mão. Por isso que você come e não fica satisfeito. A insatisfação foi enviada por Deus. Por isso que nós, e ainda que eu vou repetir isso semana que vem, mas o Tozer dizia assim, um homem tem um vazio na sua alma do tamanho de Deus. E John Piper diz assim, se Cristo for removido do seu coração, nem o universo inteiro poderá preencher este vazio criado. Então, irmãos, foi Deus que fez. E você pergunta assim, por quê? E ele responde, por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos desperte, que possamos nos levantar e dizer, Senhor, é comigo mesmo. Dispõe-te, como Maria, como José, como todos os apóstolos, como todos que ouviram a chamada de Deus, porque o verso é uma chamada de Deus. Né? Jesus chegava diante de um discípulo e dizia, segue-me. E você não vê ele fazendo o que nós fazemos, irmãos. E deixando as redes e seu pai, o seguiram. E encontrou Mateus na coletoria de impostos e disse, vem e segue-me. Levantando-se, será que tinha muito dinheiro na gaveta? Senhor, espera um pouquinho, vou guardar. Levantando-se, o seguiu. E naquele dia Deus, o Senhor Deus encarnado, fez um jantar na casa dele. Né? Na casa de Zaqueu, com muitos outros publicanos, a ponto de os fariseus ficarem irritadíssimos. Porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores. E Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes.
Ide e aprendei o que significa misericórdia quero, não holocaustos. Essa é uma frase que nasceu na Babilônia, a interpretação deles. Porque na Babilônia não podia ter sacrifício. Precisava substituir. Então eles inventaram muitas coisas para fugir da cruz, para fugir do sacrifício, né? Então que o Senhor passe com um trator em cima de nós, para que nós possamos ver que Ele tem posto a mão nas nossas vidas. Amém? E nós continuamos semana que vem, se o Senhor nos permitir. Proclamando